Olha, já tinha sido muito estranho no final do ano passado o Dias Toffoli, ministro do STF, aconselhar o Bolsonaro a fugir para os Estados Unidos. E é com muita indignação que eu venho aqui hoje falar para vocês que o Bolsonaro pode ser que ele não seja condenado, pode ser que ele consiga escapar depois de tudo que ele fez. Porque a imprensa está trazendo para nós informações dos bastidores que existe um temor no STF com a prisão do Bolsonaro e que para os ministros do tribunal somente a cassação dos direitos políticos seria suficiente. Isso é um escárnio, isso não pode acontecer. Bolsonaro tem que ser condenado. Mas na sua opinião, você acha que o STF vai amarelar para cima do Bolsonaro? Como que você se sente com relação a isso? Eu tô indignado. Você também tá? Coloque nos comentários, deixa o seu like se você fica indignado com essa situação e, claro, se inscreva no canal. Nós temos que recapitular toda essa história porque no final do ano passado, nós ficamos sabendo que o Bolsonaro teve um último jantar, um último ato presidencial e o ministro Dias Toffoli do STF esteve presente na casa do Fábio Faria. E naquela época, o ministro falou pro Bolsonaro, o Dias Toffoli, que era melhor ele fugir para os Estados Unidos, porque o Bolsonaro começou a chorar ali na frente dele. Se você não lembra dessa história que foi divulgada no começo do mês de janeiro, link aqui no card, que é importante você lembrar disso. E na época eu mostrei minha indignação, porque se de fato o ministro do STF aconselhou Bolsonaro a fugir para os Estados Unidos, ele estava obstruindo a justiça. Porque Bolsonaro tem problemas aqui no Brasil e ele precisa responder juridicamente. E agora, a imprensa começou a trazer mais informações, e eu já comentei isso na semana passada, link aqui no card. Só que as informações começaram a pipocar não somente pela mídia tradicional, mas também pela mídia secundária, como vocês podem ver aqui ao lado as informações. O STF está com receio de condenar o Bolsonaro. Eles acham que a condenação do Bolsonaro possa provocar um burburinho social. E o Bolsonaro pode sair fortalecido, ele pode virar um mártir, como o Lula virou. E é uma interpretação errada, nós já vamos discutir isso daqui a pouco. Então o que eles querem? Eles querem somente fazer com que o Bolsonaro fique inelegível, porque seria melhor para todo o país. E essa tese é defendida por algumas pessoas do PT também. Há um receio do STF que isso possa provocar uma comoção. Só que eles estão completamente errados. E esse movimento que está sendo divulgado pela mídia de modo esparso, nós não podemos, nós não podemos permitir. Porque o Bolsonaro, pessoal, ele cometeu crimes durante o mandato dele. Nós temos uma lista imensa. A Polícia Federal já apontou 2. O Bolsonaro ele divulgou dados sigilosos a respeito do TSE que ele não podia fazer. O Bolsonaro divulgou informações falsas atrelando o imunizante da pandemia com a doença do Cazuza, que nós não podemos falar o nome aqui na plataforma. Temos que tomar cuidado. Vocês sabem dessa história. E o Bolsonaro cometeu 2 crimes na visão da Polícia Federal. Fora toda a propagação de política pública do Bolsonaro com promessa de campanha para atacar a população indígena da região norte do país. Vocês sabem disso também. Link aqui no card. E os outros problemas na pandemia, ataque às instituições, fomento à baderna social, tudo isso, vários e vários outros crimes. Se você lembra de mais algum, coloca aqui no comentário. E as provas contra o Bolsonaro são imensas, porque ele mesmo produzia as provas contra ele próprio. Então não há, como eu posso dizer, uma investigação, necessidade de uma investigação profunda. Não, não tem isso. Não tem isso. Então fica uma situação muito esquisita que gera uma revolta, caso o Bolsonaro não seja punido. O STF está falando o seguinte, nós só vamos prender o Bolsonaro se nós tivermos provas. Ótimo, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser o processo legal. Agora, arregar para o Bolsonaro, permitir que o Bolsonaro escape é extremamente injusto com a nossa sociedade. Porque nós esperamos que o Bolsonaro seja punido, porque os crimes dele estão aí na cara de todo mundo, até a Polícia Federal apontou. Então agora ele faz tudo o que ele fez, comete todos os crimes que ele cometeu e nós, brasileiros, que esperamos uma punição do Bolsonaro, vamos ficar com cara de bobo. Isso é um deboche do STF conosco. Um deboche. Não pode acontecer. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Porque se de fato o STF arregar para a punição do Bolsonaro e esperar, não, vamos só torná-lo inelegível pelo TSE, o Bolsonaro ele dá uma acalmada politicamente e nós esperamos esse assunto do Bolsonaro acalmar na imprensa, porque ele vai ficar lá nos Estados Unidos, não tem data para voltar, informação do Lauro Jardim, pode ser que o Bolsonaro não volte no final do mês de fevereiro, pode ser que ele fique lá, não volte mais, faça a cirurgia lá, você sabe que ele tá com problema da cirurgia, link aqui no card para que você entenda essa história, vai voltar, não vai voltar, vai operar, não vai operar. Então vamos esperar, o governo Lula vai começar a futuramente ter problemas, que é normal, no dia a dia do governo, o Bolsonaro vai ficar esquecido e a gente não pune ele, e não ativa a militância. Isso é um erro, é um deboche, é o capítulo final da destruição das instituições republicanas provocadas pelo Bolsonaro. Se ele conseguir sair impune de tudo isso, vai mostrar todo o descrédito do STF e toda a destruição que Bolsonaro provocou no STF, a ponto de eles abaixar a cabeça pro Bolsonaro. Você vê essa mensagem, essa notícia com indignação?
Você também está percebendo esse burburinho nos bastidores? Eu tenho acompanhado as notícias porque faz parte aqui do nosso ofício. Mas isso causa revolta a você? O Bolsonaro tem que ser punido? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E o problema, pessoal, não é que essa é somente uma discussão no tribunal. Partidos políticos também discutem isso. O PL, o partido do Bolsonaro, quer que o Bolsonaro fique inelegível, para acalmar um pouco o ímpeto bolsonarista pela tomada do poder do partido, que o partido tem um fundo partidário de 1 bilhão. E o Valdemar Costa Neto acha que a prisão do Bolsonaro vai aumentar os custos do PL com ele. Então ele não quer, ele quer que ele fique inelegível. Link aqui no card também para entender essa história. E o PT também tem uma discussão interna se é melhor prender o Bolsonaro ou não. Isso é inadmissível, porque eles acham que a prisão do Bolsonaro pode produzir um mártir. O STF acha isso, todo mundo acha isso. Não, nós vamos produzir um mártir igual aconteceu com o Lula. Lula saiu mais forte politicamente. É um erro isso. Um erro imenso. Esses caras não conseguem interpretar, não conseguem ver que são situações completamente diferentes. Ah, os dois foram presos, ótimo, mas as semelhanças param por aí. O Bolsonaro, vamos lá, o Bolsonaro ele fez um péssimo governo, diferentemente do Lula. Então existe uma comoção social em cima do Lula maior. Ah, mas o Bolsonaro tem o gado dele. Ótimo, tem, concordo com você. Mas o processo do Lula foi um processo que o STF depois se provou injusto. Porque o Sérgio Moro teve um conluio com o Deltan Dallagnol. E o próprio Sérgio Moro, posteriormente, deu munições para essa interpretação. Porque ele prende o Lula, tira o Lula da jogada e depois vira ministro do Bolsonaro. E aí ele sai do governo Bolsonaro e no final volta a ser aliado do Bolsonaro para conseguir ser senador por Curitiba, pelo Paraná. E se tornou um aliado depois do Bolsonaro de novo. Então o Moro, ele fomentou, auxiliou a narrativa de que ele perseguiu o Lula. E o processo depois foi condenado, depois o processo foi anulado, até a ONU deu parecer favorável ao Lula. Diferentemente do Bolsonaro, as provas contra o Bolsonaro estão aí. Não vai ser um julgamento injusto, vai ser um julgamento correto. A comunidade internacional está contra o Bolsonaro. Então assim, é um absurdo isso passar, esse temor por parte da STF passar na cabeça de alguém para não punir o Bolsonaro. Eu tô simplesmente indignado com essa situação. Eu me sinto um bobo, um besta aqui. Porque essa prisão do Bolsonaro, ela é extremamente necessária para mostrar para os bolsonaristas, para os apoiadores do Bolsonaro que ficam mimetizando o comportamento do ex-presidente, que eles não podem fazer tudo o que eles acham que eles querem. Eles não podem mimetizar o comportamento do Bolsonaro de propagar notícia falsa, de atacar as instituições republicanas. Eles não podem fazer isso. Porque o comportamento do Bolsonaro foi punido por lei. No rigor da lei. Então se o Bolsonaro, depois de tudo que ele fez, ele não ser punido, como que nós vamos querer punir os bolsonaristas? Não pode. Porque tudo que os bolsonaristas fazem, Bolsonaro já fez. E faz. Então vai ser injusto com aqueles bolsonaristas que foram detidos se Bolsonaro não for preso. Então é uma injustiça. É impressionante, é inadmissível que isso passe pela cabeça de alguém. Eu tô indignado, eu percebi uma movimentação na semana passada, essa semana também, e é capaz disso ganhar força. Então nós temos que evitar que esse movimento de anistia com relação ao Bolsonaro vindo do STF ganhe força. Porque essa condenação é uma condenação necessária e simbólica. Se ela não for feita, todo o esforço que nós estamos tendo para combater o bolsonarismo vai por terra. A gente conhece o bolsonarismo melhor do que ninguém e a gente sabe disso. Escutem o que nós estamos falando. Nós acertamos todos os movimentos desde o início do governo Bolsonaro até agora, o que iria acontecer, a destruição, as traições, o movimento, como ele está se comportando, e inclusive a prisão do Bolsonaro, que a gente fala desde 2020. Eles vão sair fortalecidos se o Bolsonaro não for preso. Estamos avisando desde já.